O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desprende do pai, da mãe, da mulher, filhos, filhas, irmãos, irmãs, e até da própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não vem após mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, quem de vós, se quer construir uma torre, não se senta primeiro para calcular os gastos e ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, porá o alicerce e não será capaz de acabar. E todos que virem isso começarão a zombar. Esse homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou qual o rei que, saindo a guerrear com outro, primeiro não se senta para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que marcha com ele com 20.000? Se vê que não pode, envia uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós que não renuncie a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Queridos irmãos, queridas irmãs, o Evangelho de hoje até parece, em primeira mão, que Jesus não quer discípulo, mas Ele quer. Só que Ele quer a maneira dEle, a maneira daquele que é capaz de dar a vida, de assumir no mundo as vezes dEle. A pessoa muito apegada não pode ser meu discípulo, é evidente. Mas foi aquele mesmo, Jesus, junto com o Pai e o Espírito Santo, também ajudou, podemos dizer, com o dedo de Deus, escrever o 4º mandamento da lei de Deus. Qual é o 4º mandamento? Honrar pai e mãe. Como é que no Evangelho de hoje ele vai dizer: quem não se desprende do pai, da mãe, mulher, filho, se foi ele também que criou o dom do casamento, do matrimônio, o dom da família. Queridos irmãos, queridas irmãs, podemos voltar ao primeiro mandamento da lei de Deus: amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aqui são as condições para ser discípulo, as exigências do seguimento de Jesus Cristo. O Senhor, Ele nunca fez propaganda barata de si, ou iludiu, enganou a ninguém. Essas são as condições de ser discípulo dEle. E nós, que queremos ser discípulos do Senhor, somos convidados a assumir o projeto do Reino de Deus. Quando vamos ver todo o projeto do Reino de Deus e a nossa ação no mundo, vamos perceber que mesmo nos dando completamente ao projeto de Jesus Cristo, não vamos desprezar nem pai, nem mãe, então. Mas é uma expressão essa de Jesus para nos mostrar que o reino de Deus tem urgência e precisa de homens e de mulheres de boa vontade, de coragem, capazes que, podemos dizer, até negam a si mesmo pela felicidade e o bem de um povo, de uma multidão. Os discípulos de Jesus são aqueles que não vivem voltados para si mesmo, mas vivem para um projeto maior, além de um projeto assim em torno de uma família muito pequena, de uma casa. Não está trancado o projeto de Jesus em 4 paredes, mas se alarga pelo o mundo inteiro. Queridos irmãos, queridas irmãs, você se sente discípulo de Jesus? Você está enquadrado também nessa linha desse Evangelho de hoje, de uma prontidão sem igual para dizer:
Senhor, contas comigo, porque quero, em todas as circunstâncias da minha vida, servir a Deus, servir um projeto maior. Apesar do projeto de família e outros projetos serem importantes, mas o projeto do reino, o projeto de ser discípulo, as exigências de ser discípulo são essas que Jesus apresenta aqui. E aqui é para representar tantas coisas que o discípulo precisa enfrentar, precisa superar, não é? Evidente, apresenta aquilo que é mais apegado ao coração humano, que é o pai, a mãe, a família, o filho, essas coisas. É um apego maior que nós temos na alma e no coração. Aqui vem como símbolo de todos os apegos, grandes apegos da pessoa. A pessoa, para ser o grande discípulo, precisa ser livre. É a liberdade cristã, não necessariamente da família, né? É que lhe ajuda a chegar mais longe. Mas vem agora uma pergunta para nós. Qual o seu apego maior que lhe impede de ser discípulo, de ser cristão? O que é que lhe amarra? O que é que lhe impede de estar presente nessas exigências de Jesus que apresenta hoje, representando tudo aquilo que precisa a pessoa ser desprendida para servir mais e melhor? Cada um reflita, porque cada um tem os seus apegos. Veja se as coisas que estão ao seu redor ou pessoas lhe ajudam na missão, no projeto de Deus ou lhe afastam do projeto de Deus. E agora vamos ao quadro do Santo do Dia. Acompanhemos. São Nuno de Santa Maria, abandonou as armas e o poder para revestir-se da armadura do Espírito. Nuno Álvares Pereira nasceu em Portugal a 24 de junho de 1360, e recebeu a educação cavalheiresca típica dos filhos das famílias nobres do seu tempo. Aos 13 anos torna-se pajem da rainha de Leonor, tendo sido bem recebido na corte e acabando por ser pouco depois cavaleiro. Aos 16 anos casa-se, por vontade de seu pai, com uma jovem e rica viúva, de Leonor de Alvim. Da sua união nascem 3 filhos, 2 do sexo masculino, que morrem em tenra idade, e uma do sexo feminino, Beatriz, a qual mais tarde viria a desposar o filho do rei de João I, de Afonso, primeiro duque de Bragança. Quando o rei de Fernando I morreu a 22 de outubro de 1383 sem ter deixado filhos varões, o seu irmão de João, mestre de Avis, viu-se envolvido na luta pela coroa lusitana, que lhe era disputada pelo rei de Castela por ter desposado a filha do falecido rei. Nuno tomou o partido de João, o qual o nomeou condestável, isto é, comandante supremo do exército. Nuno conduziu o exército português repetidas vezes à vitória, até se ter consagrado na Batalha de Aljubarrota, 14 de agosto de 1385, a qual acaba por determinar a resolução do conflito. Os dutos militares de Nuno eram, no entanto, acompanhados por uma espiritualidade sincera e profunda. O amor pela Eucaristia e pela Virgem Maria são os alicerces da sua vida interior. O estandarte que elegeu como insígnia pessoal traz as imagens do crucificado, de Maria e dos cavaleiros S. Tiago e S. Jorge. Fez ainda construir às suas próprias custas numerosas igrejas e mosteiros, entre os quais se contam o Carmo de Lisboa e a igreja de S. Maria da Vitória, na Batalha. Com a morte da esposa, em 1387, Nuno recusa contrair novas núpcias, tornando-se um modelo de pureza de vida. Quando finalmente alcançou a paz,
distribui grande parte dos seus bens entre os seus companheiros, antigos combatentes, e acaba por se desfazer totalmente daqueles em 1423, quando decide entrar no convento carmelita por ele fundado, tomando então o nome de Frei Nuno de Santa Maria. Impelido pelo amor, abandona as armas e o poder para revestir-se da armadura do Espírito recomendada pela regra do Carmo. Era a opção por uma mudança radical de vida em que sela o percurso da fé autêntica que sempre o tinha norteado. O condestável do rei de Portugal, o comandante supremo do exército e seu guia vitorioso, o fundador e benfeitor da comunidade carmelita, ao entrar no convento recusa todos os privilégios e assume como própria a condição mais humilde, a de frade donato, dedicando-se totalmente ao serviço do Senhor, de Maria a sua terna padroeira que sempre venerou, e dos pobres, nos quais reconhece o rosto de Jesus. Significativo foi o dia da morte de Frei Nuno de Santa Maria, aos 71 anos de idade. Era o domingo de Páscoa, dia 1 de abril de 1431. Após sua morte, passou imediatamente a ser reputado de santo pelo povo, que desde então o começa a chamar Santo Condestável. Nuno Álvares Pereira foi beatificado em 23 de janeiro de 1918 pelo Papa Bento XV através do decreto Clementissimus Deus e foi consagrado o dia 6 de novembro ao, então, Beato. O Santo Padre, Papa Bento XVI, durante o consistório de 21 de fevereiro de 2009 determina que o Beato Nuno seja inscrito no álbum dos santos no dia 26 de abril de 2009. São Nuno de Santa Maria, rogai por nós. Hoje nós temos a alegria de acolher aqui em nosso programa um padre que nessa cidade de Caxias já foi pároco lá na Paróquia Senhora das Graças, na Coab, pároco na Paróquia de São Benedito e atualmente é pároco na Paróquia de Nossa Senhora de Nazaré. Você vai conhecê-lo logo após o intervalo. Continue conosco. Muito bem, povo de Deus, nós temos hoje a alegria de ter aqui em nosso programa Padre Sebastião, que tem assim uma história muito grande de vida pastoral e hoje é o nosso entrevistado. E nós vamos falar um tema importante da vida do cristão. Aguarde a temática. Primeiramente nós vamos conhecer melhor Padre Sebastião, por onde ele já passou, suas atividades pastoral. Padre Sebastião, seja bem-vindo, obrigado por estar aqui em nosso programa. Para a gente conhecer melhor o Padre Sebastião, conta um pouco da sua história, por onde já passou, o que já fez na diocese, enfim, sua vida pastoral. Boa tarde, meu querido Padre Ribamar, boa tarde à equipe técnica aqui, nossa pastoral da comunicação, o povo de Deus que nos acompanha com a TV Guanaré, o povo de Deus que nos acompanha como rádio ouvinte da nossa Rádio Vida, o nosso boa tarde, obrigado por estar abrindo o vosso coração e o vosso lar para nos acolher, que Deus nos abençoe nesta tarde. Então, meu querido Padre Ribamar, primeiro quero expressar a minha alegria de estar aqui com você, fazendo esse programa para o povo de Deus. Então, como muitos já me conhecem na cidade, eu sou o Padre Sebastião, já tenho 29 anos de ministério sacerdotal. Já convido a você e toda a comunidade para no dia 8 de dezembro celebrarmos meus 30 anos de ministério presbiteral, que eu celebro com muita alegria, com muita fé e muita graça de nosso Deus e Senhor. Então, como você pede um pouco da trajetória da gente, eu me ordenei no ano de 1989, iniciei inclusive na paróquia que hoje estou hoje, na Paróquia Nossa Senhora de Nazaré,
e lá tive um ano como auxiliar na época do então pároco Padre Ézio. Saindo de lá a gente foi para o seminário menor, e lá no seminário menor, aliás, antes do seminário menor, a gente teve um período morando com Dom Luiz, que era o nosso bispo diocesano, passamos um período lá, depois nos fomos morar no seminário menor. Eu tive como reitor do seminário menor 6 anos, e nesse período também fui pároco na paróquia Nossa Senhora das Graças, na Coab, por volta de 4 anos e meio. E você lembra que você... Que período bom. Que você foi, nos últimos anos, foi o nosso auxiliar e depois continuou na paróquia como pároco e eu como auxiliar. Então foi esse primeiro período da gente. Depois a gente foi para São Luís, ajudar no seminário maior, no então seminário interdiocesano Santo Antônio. Era uma equipe de padres, de 5 padres. Eu era um dos padres que estava na equipe, tendo como reitor geral o padre Jacinto, que hoje é o arcebispo de Teresina. Lá passei 3 anos, voltando para Caxias, fui para a paróquia de São José, em Timon. Então passei 1 ano em Timon como pároco, aí Dom Luiz precisou de mim aqui, eu vim a São Benedito, e aqui em São Benedito passei 12 anos aqui em Caxias como pároco da nossa... Quase que se aposentava como pároco de São Benedito. Pois é, da nossa querida São Benedito. Então a gente passou esses 12 anos, depois a gente pediu para o bispo um ano sabático, um ano de férias, digamos assim. Aí retornando, fui para o interior da diocese e estive em Passagem Franca durante 6 anos como pároco de Passagem Franca. Nesse mesmo período, eu fui pároco em Buriti Bravo por 1 ano e em Lagoa do Mato por 2 anos. Aí, terminado esse período, a gente retorna assumindo esse ano aqui, voltando à querida Nossa Senhora de Nazaré, como pároco agora, nesse ano de 2019, a gente assume como pároco. Essa é a trajetória, mais ou menos, do trabalho paroquial, como pároco, né? Agora, lá na paróquia Nossa Senhora de Nazaré, pega bem esse provérbio. Feliz do filho que volta para casa da mãe. Pois é. Pois é, a gente volta com alegria, estamos aqui. Eu quero só lembrar como no trabalho pastoral, a gente, além de reitor do seminário menor e no maior, a gente teve na coordenação de algumas pastorais, na época das comunidades eclesiais de base, na promoção vocacional de nossa diocese, tive por muito tempo, e na coordenação diocesana de pastoral, também passei um bom tempo. Quantos anos como coordenador de pastoral? Ele quer de novo dizer que eu passei muito tempo, 12 anos. 12 anos. Como coordenador de pastoral. Quase se aposenta também como coordenador, que experiência bonita. Então passamos 12 anos como coordenador de pastoral em nossa diocese, então foi um trabalho muito bonito, seja nas paróquias como nas pastorais. A gente procurou dar o que é melhor da gente para o nosso Deus e Senhor, para a nossa igreja, para nossas paróquias, para nossas pastorais. Pois vamos lá, a nossa temática de hoje. Padre Sebastião, como faz poucos dias, né, dia 3, celebramos o Dia de Todos os Santos, que antigamente celebrava no dia 1º de novembro, mas houve aquele acordo junto com o governo brasileiro desse feriado, que era feriado nacional antigamente, para passar para o primeiro domingo depois do dia 1º. E celebramos Todos os Santos. Para nós cristãos é importante essa virtude da santidade. Então hoje eu queria que você comentasse para a gente, porque está dentro da nossa vida e no nosso contexto de igreja também. Tem um cantor, o Johnny, que diz assim em uma das suas músicas: santidade é prova da fertilidade da igreja, apesar que pode ser entendido assim com uma compreensão ainda muito maior. Mas o que é santidade? Pois é, um tema muito bonito, meu querido Padre Ribamar, para a gente refletir com o nosso povo de Deus, sobretudo o nosso povo de Deus católico, no que diz respeito à santidade. Então a gente começa dizendo que santidade é um dom e uma conquista, né? Um dom porque toda santidade é uma graça de Deus. Nós não podemos querer alcançar a santidade sem que a graça de Deus nos alcance e nos acompanhe. Então, ter em primeiro lugar em vista que a santidade é um dom de Deus. Deus primeiro que nos chama santos. A gente lembra no livro do Levítico, ele vai dizer: sede santos, porque eu, vosso Pai, sou santo. Jesus, segundo Lucas, vai dizer a mesma coisa: sede santo, porque vosso Pai que está no céu é santo. Então a santidade é sempre uma conquista, aliás, é um dom e uma conquista.
O dom porque é graça de Deus. E conquista porque com nossas boas virtudes nós devemos ir cultivando a santidade a cada dia, a cada momento da nossa vida. Quanto mais a gente se esforça nas boas obras, nos atos de bondade, de caridade, nós vamos crescendo na santidade. Mas não lembrar que não é só um esforço nosso. Santidade, por mais que a gente procure viver corretamente a nossa vida, não é só força nossa. É sobretudo graça de Deus que vem amparo de nossa fraqueza humana. Então eu diria que é um dom de Deus e uma conquista pelas nossas boas virtudes e atitudes. Então, Padre Sebastião, por que e para que ser santo? Então, eu acabei de dizer, no Levítico o Pai diz, sede santos porque eu, vosso Pai, sou santo. Jesus Cristo diz em Lucas, sede santos porque vosso Pai celeste é santo. Então, a fonte e o ápice da nossa santidade é o nosso Deus e Senhor. A nossa oração eucarística número 2 começa dizendo, na verdade, Deus, o Pai é santo e fonte de toda a santidade. Que oração eucarística segunda, Segunda, que ele vai dizer, na verdade, vós sois santos e fonte de toda a santidade. Então, a fonte de santidade é Deus. Então, a raiz, a base de toda a santidade está em Deus, toda a santidade brota de Deus e encaminha para Deus. Então, a causa da santidade e o destino da nossa santidade sempre é Deus. Ela começa de Deus e vai para Deus. Então, nós somos santos porque brotamos de Deus e queremos ser santos caminhando para Deus. Então, o porquê, a causa da nossa santidade é Deus, e o para quê é para nos encontrar com Deus. Então, por isso, ele é fonte e, ao mesmo tempo, o ápice de nossa santidade. Muito bem. Para Sebastião, como e onde ser santo? Boa pergunta, meu querido Padre Ribamar. Até porque quando a gente fala onde ser santo, a gente, pela nossa devoção e tradição da igreja, imagina que a gente só é santo no céu. Eu posso fazer tudo aqui do jeito que eu quiser e depois no céu eu procuro me santificar. Há pessoas que até dizem, não, eu vou fazer tudo enquanto eu sou jovem, porque quando eu tiver mais idoso eu vou procurar a santidade. Não, a santidade é aqui e agora. A santidade é no seu lar, na sua família, na sua casa. A santidade é no seu trabalho, na sua igreja, na sua comunidade. Você não é santo no céu depois. Claro que depois, todos nós santificados vamos para o céu. Mas com certeza, a santidade a gente começa aqui e agora, dentro da família, dentro do trabalho, dentro da igreja, dentro da sociedade. Então, aqui é o onde da gente ser santo. Também a gente não pode dizer, eu quero ser santo só dentro da igreja. Eu sou santo dentro da minha própria vida. E o como ser santo. Aí a gente lembra agora, quem acompanhou a liturgia de domingo, dia de todos os santos, Jesus dá os sinais, aponta as referenciais de santidade. Sede misericordioso, de coração puro, pacífico e assim por diante. Eu exercito a minha santidade sendo misericordioso, promovendo a paz, lutando pela justiça, tendo sede e fome de justiça, procurando ser puro de coração e assim por diante. Então, naquele evangelho de Mateus de 5, 7, sobretudo na introdução do evangelho, que são as bem-aventuranças, que foi o texto que nós vimos agora domingo, o Jesus Cristo coloca, digamos assim, o livro da santidade, ou os referenciais fundamentais da santidade. Se a gente quer saber como ser santo a partir da palavra de Deus, basta que a gente pegue o evangelho de Mateus, todo o evangelho, toda a palavra de Deus nos leva à santidade. Mas se a gente pode dizer que tem uma síntese no evangelho, é o capítulo 5 a 7 de Mateus, onde Jesus nos aponta de fato o que é ser santo, o que é ser cristão, como a gente pode responder ao chamado de santidade. Interessante. Ali em Mateus, que as bem-aventuranças são mais complexas, né? Porque depois tem a redação de São Marcos, que já começa, por Mateus diz, bem-aventurados pobres em espírito. São Marcos já vai dizer, bem-aventurados os pobres. Mas é interessante. Então, ser santo não é vida mole, não. Não é a zona de conforto, né? Tem que suar a camisa e fazer o bem. Às vezes, a pessoa pode ter a impressão de que o santo é aquele quietinho, paradinho, que não tem conflito. Mas, como você fala aí, apresentando as bem-aventuranças, né? E quem vê as bem-aventuranças fala coisas muito fortes da vida humana. Exige a humildade, o pobre em espírito, né? É perseguido e os que choram, os aflitos, tal, aquela coisa toda. Então, a vida dos santos não é fácil. Ser santo não é fácil.
Pois muito bem. Padre Sebastião, qual o sentido da devoção aos santos? Então, ainda só lembrando o evangelho que você refletiu muito bem ainda há pouco, santo é aquele que procura aquilo que o evangelho dizia hoje, né? Colocar a sua própria cruz nas costas e carregar. Sentir o seguir Jesus Cristo a partir dessa cruz. Discípulo de Jesus é o santo. O santo é discípulo de Jesus. Quem assume a sua cruz, carrega e segue Jesus. Por isso, não é tão fácil, mas também não é impossível, não é tão difícil. Então, é bom que fique para nós esse convite de ser santo a partir do evangelho de hoje, abraçando a nossa cruz e seguindo os passos de Jesus. Você me pergunta quanto à devoção aos santos. O que a igreja nos propõe com a devoção aos santos? A igreja nos propõe que com os santos, nosso relacionamento com o santo em 3 dimensões. No testemunho, na intercessão e na comunhão. No testemunho, para a gente olhar a vida do santo. Me falaram em São Francisco. Então, o que São Francisco fez? Qual o testemunho de vida bonito que São Francisco me dá para seguir Jesus como o caminho que leva a Deus? Então, olhando para a vida do santo, eu descubro um testemunho de vida. Por isso, quando eu rezo com um santo ou para um santo, eu devo procurar imitar também suas grandes virtudes. Então, uma das primeiras coisas que nós devemos olhar no santo é o seu testemunho de vida. A vida daquele santo foi marcada pela graça de Deus. Eu quero que a minha também seja. Então, ao ser devoto daquele santo, eu permito que a minha vida também cultue virtudes que aquele santo cultuou. Outra dimensão da nossa relação com os santos é de comunhão. Qual é a nossa comunhão com o santo? Comunhão de fé. O santo ou a santa são pessoas que tinham profunda fé em nosso Deus e Senhor. Se a gente pode dizer o grande milagre do santo e da santa, foi a sua fé. Homens que não tiveram dúvida da existência de Deus, homens que não tiveram dúvida de doar a sua vida, carregar a sua cruz, renunciar a si mesmo para que Deus se manifestasse no mundo. Então essa comunhão de fé, assim como os santos tinham uma profunda fé em Deus, eu também devo ter muita fé em Deus. Então, como alguns que já me ouvem no meu sermão sobre os santos, com certeza já sabem disso. Mais do que fé nos santos, que é muito bom, tenhamos a fé dos santos. Porque esta fé transformou a sociedade, a sua vida e a nossa igreja no seu tempo. Então, a nossa comunhão é de fé. A terceira dimensão, na nossa relação com os santos, é a intercessão, que aquilo que a gente mais acentua. Porque a intercessão é quando a gente pede uma graça a Deus por intercessão dos santos. Aí acontecem os grandes milagres. Isso também, os santos também intercedem por nós diante de Deus e nós conseguimos as grandes graças de Deus. Seja na intercessão, seja na comunhão, seja no testemunho. Procuremos olhar para os santos como pessoas que nesse mundo realizaram a vontade de Deus, para que a gente também possa, olhando as suas atitudes, também fazer a vontade de nosso Pai, ser santo, como diz o Pai, como Ele, nosso Pai, é santo. Para Sebastião, a vida dos sacramentos, por exemplo, aqueles que recebem, as pessoas que recebem os sacramentos, ajudam também na santidade? Poderia falar um pouco sobre isso? O sacramento que recebemos na igreja é também um caminho para nos ajudar a ser santo? Exatamente. Os sacramentos são canais de graça. Quer dizer, a gente, para chegar à água até a nossa casa, tem os canos que levam a água. Então, nós podemos chegar a Deus direto, mas os sacramentos na nossa igreja cristã católica são canais da graça de Deus. Eu recebo os sacramentos para que a graça de Deus chegue até mim. Então, esses canais de graça a gente deve cultivar. Se eu sou católico, eu devo ter esse sacramento para que a graça de Deus chegue melhor até mim, pelo seu conteúdo, pela aplicação na minha vida, pelo segmento da minha igreja, pela expressão de fé e de amor no meu Deus e na minha igreja. Nesse sentido, eles são canais de graça que nos santifica, porque faz com que a graça de Deus chegue até nós, todos os sacramentos. E essa vida dos sacramentos, dos sacramentais, os sacramentais, por exemplo, as piedades cristãs, toda essa coisa bonita que nos acompanha nas nossas devoções, também são canais de graça, né? Também. Eu só digo que os sacramentos seriam aqueles canais especiais, de abundantes graças de Deus. Os sacramentais, que são as bênçãos, também são canais de graça. Mas, com certeza, diríamos que a força maior da graça de Deus está na recepção e na vivência dos sacramentos. Com os sacramentais, Deus nos alcança toda e qualquer bênção, seja do ministro ordenado ou não, seja da comunidade, é um sacramental. A graça de Deus também nos alcança, mas nós precisamos do sacramento para que esta graça nos alcance a partir da nossa igreja, a partir dessa graça que Deus nos dá. Hoje nós
tivemos aqui no nosso programa, Povo de Deus, a alegria da presença com o Padre Sebastião e a previsão aqui nos nossos programas nos próximos meses ou no próximo ano vai ser assim: segunda-feira, todo dia eu vou estar por aqui. Segunda-feira fica comigo Padre Rios, na terça-feira Padre Sebastião, na quarta-feira é Padre Maurício Jorge, ou um outro padre, ou coordenador de pastoral. Na quinta-feira com Dom Sebastião e na sexta-feira com o Padre Jean, refletindo sobretudo a questão da Bíblia. Padre Jean. Padre Sebastião, você poderia dar suas palavras finais e, mais uma vez, obrigado por ter vindo ao nosso programa. Obrigado a você também, meu querido Padre Sebastião, a nossa equipe técnica, a nossa pastoral da comunicação, ao povo de Deus que agora esteve conosco até agora. E o que peço a Deus é que abençoe a cada família, a cada um de vocês. E resumo dizendo aquilo que Deus nos convida: sede santos, porque eu, vosso Pai, sou santo. Ou aquilo que Jesus nos diz: sede santo, porque Deus, nosso Pai, é santo. Com a sua bênção e a sua graça. Muito obrigado por ter vindo. E agora nós vamos ao VT. Inclusive o VT de hoje é sobre a sua paróquia. A campanha que estão fazendo lá para a pintura da igreja de Nossa Senhora de Nazaré. Vamos ver o VT agora. Nós da Pastoral da Comunicação estamos aqui na paróquia de Nazaré, localizada aqui no bairro Tresidela. E a paróquia está precisando de uma reforma na área externa. Você pode conferir aí nas imagens o que a paróquia está precisando. E nós estamos aqui ao lado da Melissa, que é a coordenadora da Pastoral da Comunicação, e que ela vai nos falar um pouco dessa reforma que a paróquia está precisando. Melissa, uma boa tarde. Conte-nos para nós um pouco da história da paróquia de Nazaré. Bom, a cidade de Caxias teve início aqui, na Tresidela, e não era diferente o surgimento da paróquia Nossa Senhora de Nazaré. Com os jesuítas presentes aqui, tinham um seminário aqui do lado. Toda essa área era parte da paróquia Nossa Senhora de Nazaré, assim como a atual, a cidade de São João do Soter. E com essa educação dos jesuítas, com essa presença deles aqui, foi tendo o surgimento da paróquia de Nazaré. E nós tínhamos a igreja, que inicialmente foi derrubada e depois foi levantada novamente em 1819. E foi quando nós tivemos essa igreja que nós temos aqui atualmente, desde então. E já passaram por algumas reformas desde então, só que atualmente nós estamos precisando de uma ajuda para a pintura da parte externa da nossa igreja, porque já faz um tempo que houve uma reforma de verdade. A última pintura que nós tivemos foi na época do Padre Beto, e depois do Padre Beto já passou o Padre Francisco, atualmente nós temos o Padre Sebastião, e houve a necessidade agora de nós pedirmos ajuda para a população, para a comunidade, para poder a gente conseguir deixar a nossa igreja mais bonita, para que chame a atenção das pessoas para esse momento que nós estamos precisando, e porque nós estamos precisando já faz um tempo, e a gente conta com a ajuda de todo mundo para que nós consigamos alcançar esse objetivo, Inicialmente nós conseguimos uma campanha desde o mês de julho, depois das Santas Missões Populares, e com essa campanha nós conseguimos os materiais da parte externa. Então, os materiais nós já temos todos, só que precisamos agora de ajuda financeira para a mão de obra, que o pintor cobrou R$5.000, só para a parte externa. Nós já conseguimos uma doação de R$1.000 em caixa, até com a ajuda da comunidade nas missas, no dízimo. E nós ainda precisamos muito e contamos com a ajuda de todo mundo para alcançar esse objetivo. No caso, a última reforma foi na época do Padre Beto, não foi? Isso, nós tivemos a pintura externa e a pintura interna quando ele estava aqui. Mas não foi uma reforma assim tão, como é que eu posso dizer, elaborada. Foi mais a questão de pintura, alguns reparos, Mas até então, depois não tivemos mais nenhuma pintura.
Certo. Então, eu queria que você convidasse a população de Caxias, os paroquianos, dessa divulgação para que eles ajudem em alguma coisa para a reforma daqui da paróquia. Então, nós estamos precisando de ajuda financeira mesmo. Nós estamos disponibilizando uma conta do Banco do Brasil para caso as pessoas queiram depositar ou até possa deixar aqui mesmo na Igreja de Nazaré, né? E nós contamos com a ajuda não só das pessoas aqui da Paróquia de Nazaré, mas de toda a cidade de Caxias, e porque é patrimônio histórico, né? É uma igreja que toda a população pode utilizar e que tem um grande festejo também aqui na cidade. E então contamos com a ajuda de todos vocês. Certo. Então, nós estamos aqui pedindo essa ajuda, ajudar na paróquia de Nazaré nessa grande reforma que está aqui precisando. Com o apoio técnico de Sidney Alves, na paróquia de Nossa Senhora de Nazaré, a gente retorna aí para os estúdios. Muito bem, uma igreja muito bonita que a gente consegue ver de vários pontos da cidade. E ele tem essa tradição desde os jesuítas e sucesso na campanha lá. E realmente já é uma igreja bonita, mas vai ficar ainda mais linda ainda porque é um prédio muito suntuoso, interessante. E agora, Padre Sebastião vai dar uma palavrinha, inclusive relacionado sobre a campanha, e conclui com a bênção final. Fique à vontade, Padre Sebastião. Então, fico feliz que nosso querido irmão Padre Ribamar já deu um toque. Vamos abraçar essa campanha, não só dar as mãos, mas abraçar como um todo. Queremos ver o nosso templo como matriz de Nossa Senhora de Nazaré. Muito bonito, muito encantador. Vamos conseguir, com a graça de Deus em primeiro lugar, com a ajuda do povo de Deus. Isso nós temos certeza de podemos contar com o povo de Deus. Que Deus nos dê esta graça de vermos esta grande obra realizada. Agora vamos receber a bênção de nosso Deus, essa bênção que nos faz santo, essa bênção que nos convida à santificação, essa bênção que mostra o quanto nosso Deus e Pai é grande. Que essa bênção esteja sobre nós para nos iluminar, ao nosso lado para nos acompanhar, dentro de nós para nos animar, atrás de nós para nos proteger e estar sempre em torno de nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Nossa Senhora de Nazaré, e do glorioso São Benedito, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Fiquem todos com Deus.